Funcionamento de um contator. Tá? Como a gente já viu nas aulas anteriores, um contator ele é dividido em três partes na hora da gente fazer a ligação. Ele tem a bobina, que a gente chama de A1 e A2. Ele tem, se tripolar, se para três fases, três contatos de força, que são sempre contatos abertos. E ele tem os contatos de comando, tá? No caso desse exemplo aqui, ele tem dois contatos abertos e um contato fechado. No instante que a gente compra esse contator, tá aqui uma representação do contator, eu não tenho nenhuma fiação ligada nele, eu não tenho tensão nesse contator, ele vai funcionar do jeito que ele tá aqui no esquema. Eu tenho A1 e A2, que é a bobina, ok? Tenho L1, L2, L3, T1, T2, T3, que são os três contatos de força, sempre abertos. E tem os três contatos auxiliares, contatos de comando. 13 e 14, que é aberto, tá aqui a representação. 21 e 22, contato fechado, termina em 1 e 2, tá aqui a representação. E 33 e 34, contato aberto. Por que a gente sabe que é aberto? Porque termina em 3 e 4, tá aqui a representação também, tá? Então a gente comprou um contator, essa nomenclatura que vem nele, dá pra gente saber se esse contato é aberto ou se ele é fechado. A partir do momento que eu energizo essa bobina, joguei energia nessa bobina, esse meu contator é 220 volts, então eu vou ter que mandar uma fase aqui, vou mandar a fase R e vou mandar uma fase aqui de cima. Vamos botar uma chave. Vou mandar a fase S. Essa chave está aberta. Enquanto essa chave está aberta, todos os meus contatos estão na posição original. A partir do momento que eu aperto essa chave, uma chave retentiva, eu aperto essa chave e fecha. Se essa chave fechou, eu tenho RS agora em A1 e A2. O que aconteceu com a minha bobina? Eu tenho 220 volts na minha bobina. Se eu tenho 220 volts na minha bobina, essa bobina criou um campo magnético e trocou a posição dos meus contatos. Então, em funcionamento, vai ficar assim agora esse contator. Eu tenho a bobina energizada, os meus contatos de força, que eram abertos, os três, vão ficar fechados, e os meus contatos de comando, 13 e 14, era normal aberto, agora ele vai estar fechado. 21 e 22, era um normal fechado, ele vai estar agora aberto. 33 e 34, ele era aberto, vai estar agora fechado. Tudo isso enquanto tiver energia, enquanto tiver as duas fases sendo mandadas na minha bobina. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Mandei fase na bobina, 220 volts na bobina, todos eles mudam de posição. Quando que eles vão voltar para a minha posição inicial de desenergizado? Eles voltam para cá a partir do momento que eu interrompo uma dessas fases. Tirei uma dessas fases, ou seja, não tenho mais os 220 volts, não tem mais campo magnético na minha bobina. Se eu não tenho mais campo magnético, os contatos que estavam assim voltam todos para a sua posição inicial. Vamos visualizar isso já com a simbologia correta e de uma maneira separada. O circuito mais simples que pode existir, a gente chama de circuito de partida direta. Qual que é a finalidade de um circuito de partida direta? Ligar e desligar uma máquina. Então não tem nenhum outro passo nesse meio. Eu aperto um botão, a máquina liga, eu aperto um botão, a máquina desliga. Só essas opções, é o circuito mais simples que existe. Dentro do circuito de força, vamos relembrar os passos que a gente falou que tinha que ter para um circuito de força funcionar. A gente tinha que ter as fases e o terra, depois a gente tinha que ter uma proteção, aqui eu botei o mais simples, que são os fusíveis, depois o dispositivo de manobra, botei aqui a simbologia de um contator, os contatos de força, tá vendo? Os três contatos abertos de um contator, e peguei aqui o relé, tá? Que é a proteção termomagnética, tudo isso para acionar o meu motor. Desci com o meu terra aqui, ó, para aterrar a carcaça, então fiz uma proteção elétrica na carcaça desse motor. Vamos separar aqui então, o que eu tenho aqui em cima? A minha alimentação, as fases. Depois,
fusíveis, que é a minha proteção elétrica. Depois, os contatos de força, essa é a única parte do contator que a gente liga no circuito de força. São os contatos de força do contator. E depois, F7 eu tenho o relé térmico. Eu tenho a proteção térmica, tudo isso para acionar o meu motor. Esse é o passo a passo básico, ok? Fusíveis, contator, relé, motor. Os nomes que a gente dá, F1, F2, F3, F7, tudo que começa com F, a gente está falando de dispositivo de proteção, seja elétrica ou seja térmica. Tudo isso está dentro da norma, qual que é a nomenclatura que a gente tem que usar. O contator, eu chamei aqui como é o primeiro de K1. E o motor, como é o primeiro, chamei ele de M1, ok? Então esse é um circuito de força o mais simplificado possível para uma partida direta. E esse circuito, ele comunica com o circuito de comando. Através de onde? Através daqui, ó. Para o circuito de comando, eu só utilizo 2 das 3 fases. Então eu vou escolher quaisquer 2 que eu quiser. Nesse caso aqui eu peguei a primeira e a segunda, L1 e L2. E vou mandar essas fases para o meu circuito de comando e a gente vai ver o que acontece no circuito de comando. Sobre o circuito de comando mais comum, esse daqui é o início, a gente ainda vai completá-lo, é o início de um circuito de comando para a partida direta. Então seria a continuação daquele circuito de força que a gente fez. Tá? No circuito de força, a gente tinha uma alimentação trifásica e dessa alimentação trifásica, a gente puxou essas 2 fases que a gente vai mandar para o circuito de comando. Como que elas entram no circuito de comando? Trouxe aqui, ó, primeira fase L1, segunda fase L2. E essas 2 fases passam cada uma por um fusível para proteção, ok? Então, se lá a gente tinha um 220 trifásico, por exemplo, aqui a gente vai ter uma alimentação de 220 volts bifásico, ok? 2 fases, porque eu tenho que alimentar essa bobina. Esse não é o objetivo do circuito de comando? Só que para eu alimentar essa bobina, eu tenho que trazer 2 fases, tenho que trazer 220. Então, eu trouxe a primeira por aqui e a segunda por aqui. O que mais que a gente tem aqui de proteção? Eu vou botar os 2 circuitos juntos para a gente lembrar as nomenclaturas, ok? Circuito de força e de comando. Eu tenho aqui um contato fechado, 95-96 do F7. Quem que é F7? Tá de cá, ó, o meu relé térmico. Então, o meu relé térmico, o mesmo componente, ele tem a parte da ligação de força e a parte da ligação de comando. Então, isso daqui é dentro do mesmo componente, do mesmo relé. Então, dentro do mesmo relé, eu puxei a parte de força e trouxe para cá, para ligar no meu circuito de força. E vou trazer a fiação e vou ligar essa fiação aqui, ó, no 95, 96, ou seja, na parte de comando desse mesmo relé de proteção. Saindo do relé, eu vou ter sempre um jogo de botoeiras. Uma botoeira desliga, que é a botoeira fechada. Normalmente ela está ligada, ó. A partir do momento que eu aperto, eu abro esse circuito, o que vai acontecer? Desliga. Por isso, uma botoeira desliga. Normal, fechada. E eu vou ter uma botoeira liga, que é uma botoeira NA, normal aberta. Então, normalmente ela está aberta. A partir do momento que eu venho e pressiono, ela fecha. E para tudo, né, o meu objetivo de tudo é acionar a bobina do meu contator. Do jeito que tá aqui, vamos entender o funcionamento dessa lógica de comando. Tem uma fase de cá e uma fase de cá. Quantas fases estão chegando nessa bobina? Se vocês repararem, ó, essa daqui tem um caminho fechado. Então, essa fase está chegando direto aqui na bobina. E a de cima está chegando? Segue aqui, ó. Ela passa pelo fusível, que é fechado. Ela passa por esse contato, que é fechado. Ela passa por esse contato, que é fechado, e para aqui. Tá? Parou aqui porque esse contato é aberto. Então, eu tenho que fechar esse contato, porque se eu fechar esse contato, essa fase vai descer
e eu vou conseguir chegar com 2 fases na bobina, ok? Então esse é o objetivo. O que vai acontecer se eu vier e apertar esse botão aqui? Se eu aperto esse botão de liga, ele fecha. Se ele fechou, o que está acontecendo agora? Ligou a minha bobina, energizou a minha bobina, certo? Então, apertei aqui, tô segurando. O meu contato tá fechado, o meu botão, a botoeira tá fechada. Tem energia na bobina. A partir do momento que eu tiro o dedo da botoeira, qual que é a retenção dessa botoeira? Ela tem um retorno feito através de uma mola. Então, a partir do momento que eu tirei o dedo dessa botoeira, o que aconteceu com esse contato? Volta à posição inicial. Se ele voltou à posição inicial, a posição inicial é o quê? Aberto. Tem energia na bobina? Não. Aí eu venho e aperto de novo. Enquanto eu estiver apertando, ele está fechando o caminho para mim. Então, contato fechado. Tem energia. Toda vez que eu tirar o dedo dessa bobina, dessa botoeira, ela vai abrir e vai tirar a energia da minha bobina. Então eu tenho que desenvolver um artifício nesse comando para eu poder tirar o dedo dessa botoeira e continuar mandando energia para minha bobina. Senão eu vou ter que ficar o dia inteiro segurando aqui essa botoeira para continuar chegando energia na bobina, concorda? E por que eu tenho que chegar com energia nessa bobina? Essa bobina é de qual contator? Do K1, certo? Toda vez que chega energia na bobina de um contator, todos os seus contatos mudam de posição, não é isso que acontece? Então volta lá no circuito de força. Eu vim aqui e apertei a botoeira, chegou energia aqui no K1, tô segurando essa botoeira ainda, tem energia no K1. O que acontece com esses contatos aqui do K1 que estão abertos? Os 3 eles vão fechar. Se eles fecham, tem alguma coisa que impeça que chegue à fase L1, que chegue à fase L2 e que chegue à fase L3 no motor? Não tem. Então eu preciso de ter energia nessa bobina para que esses contatos auxiliares do contator fechem, esses contatos de força do contator fechem e chegue energia no meu motor. A partir do momento que eu solto essa botoeira e tiro a energia da bobina, o que acontece aqui no contator? Os contatos abrem. Se eles abriram, meu motor funciona? Não funciona. Então vamos desenvolver um artifício para fazer com que mesmo depois de eu tirar o dedo dessa botoeira, ela continue funcionando. Esse artifício chama contato de selo ou retenção. O contato de selo ou retenção é sempre um contato aberto. Selo, contato de selo. Ele é sempre um contato normal aberto. Então tá aqui um contato normal aberto. Onde que ele vai ficar? Em paralelo com a botoeira liga, no meu caso aqui S1, meu botão de liga. E ele vai ser um contato da bobina. Ou seja, quem que eu quero que permaneça ligado? A bobina? Então, ele vai ser um contato da minha bobina, K1, do meu contator, K1. Ele é o primeiro contato que eu estou utilizando, não é? Então, a numeração dele vai começar com o número 1 de primeiro contato. É um contato aberto ou é um contato fechado? É um contato aberto. Todo contato aberto termina com 3 e 4. Então, esse é o contato de selo. Normal aberto, em paralelo com S1 e com o mesmo nome da bobina a ser acionada. Esse é o contato K1 13, 14. Por que do primeiro número C1? Porque é o primeiro contato. Por que do segundo C3 e 4? Porque 3 e 4 é a indicação de um contato aberto. Vamos voltar ao funcionamento então. S1 é aberto. Eu venho aqui e apertei o S1. O que acontece quando eu aperto o S1? Ele fecha caminho. Se ele fecha caminho, chega duas fases para mim aqui no K1, não chega? Chegou a fase no K1, a bobina está energizada. Todos os contatos abertos desse contator K1 vão fechar. Fechou aqui, ó, botou o motor para funcionar. Só que isso daqui também é um contato de K1. Então, o que vai acontecer com ele? Ele também vai fechar.
Se ele fecha, o que eu faço? Venho e tiro o dedo da minha botoeira. O que aconteceu com a minha botoeira? Abriu? Ok? Vai acabar a energia do K1? Não vai, porque o meu contato de selo, ele criou uma segunda opção de caminho para mim. Agora essa fase L1, ó, ela passa pelo fusível, passa pelo contato do relé, passa pelo B0, passa por esse contato de K1 que está fechado e alimenta o meu K1. Então eu posso soltar essa botoeira, mesmo que ela retorne através da mola, que vai existir essa segunda opção de caminho para a passagem da corrente. A corrente não vai passar mais por aqui, ela vai dar a volta através do contato de selo. E se eu quiser desligar esse circuito? Vem aqui no B0, no meu botão de desliga. Ele é um botão fechado, não é? A partir do momento que eu aperto esse botão, o que acontece? Ele abre. Se ele abre, ele interrompe o circuito nesse ponto. Se ele interrompeu o circuito aqui, eu consigo fazer com que chegue duas fases na bobina? Não, porque a primeira está com o caminho interrompido. Se não tem energia na bobina, se não tem energia no meu contator K1, o que acontece com os contatos? Os contatos do K1 aqui no força abrem, voltam à posição inicial e o motor para de funcionar. E o que acontece com esse K1 aqui? Abre, ok? Aí eu vou e tiro o dedo da minha botoeira. Ela voltou a fechar. Só que aqui está aberto e aqui está aberto. Então vai estar tudo fora de funcionamento.